Vamos lá. O sexto ponto é o discernimento cultural. Ele é fundamental para você descobrir se você possui esse chamado. A grande diferença entre a teologia e a filosofia se dá no âmbito da cultura. De modo geral, a teologia cristã está preocupada com assuntos que dizem respeito apenas aos cristãos e à igreja, de maneira geral. Enquanto a filosofia cristã está preocupada em influenciar a cultura secular, desconstruindo sistemas de pensamentos anticristãos e erigindo um sistema de pensamento que não influencie apenas a igreja, mas que se caracterize por ser universal, impactando também o mundo. Então, a universalidade do pensamento. Né? A filosofia cristã ela não é uma filosofia para um reduto, para um grupo sectário. Ele é uma filosofia aberta para o mundo. Ela tem que dialogar com gente, com a humanidade, com pessoas. Uma cultura que já é cristã, inclusive. Né? Sempre é bom relembrar. Deste modo, a tarefa da filosofia cristã não deve ser apenas a de desconstruir pensamentos, exercendo uma apologética que se caracterize por ser defensiva, mas também o de erigir um sistema que integralize todas as questões essenciais da realidade e que responda qual é a natureza essencial da filosofia. Quais são os seus métodos e quais são os seus limites? Se é que existem os seus caminhos, as suas origens, a sua finalidade e as suas possibilidades. Então, é preciso abandonar o olhar eclesiológico e o olhar biblicista, porque o biblicismo, o eclesiologismo e o fundamentalismo não resolve o problema. A Bíblia está em contato com a história, está em contato com o mundo real criado por Deus. Né? Então nós temos que ter uma visão integral do mundo, não uma visão reducionista, uma visão integralista. Né? Isso é um grande desafio. Por esse motivo, a mística deve ser também filosófica, pois por muito tempo ficou refugiada no mundo monástico. Mas este é o tempo em que ela deve deixar de ser monástica, passando a se tornar cultura, deixando de ser cenobítica, passando a ser igreja, deixando de ser eremítica, passando a ser relacionamentos. A mística não é um sentimento, não é estado momentâneo de espírito e não é um transe individual ou coletivo. Tampouco é algo que pode ser manipulado, induzido, quer através da música, quer através de uma performance, quer através de uma ministração. Isso deveria até ser anotado. Né? Se você está ouvindo essa mensagem, você pode anotar os pontos importantes para refletir depois, para fazer um estudo sobre essas questões, buscar um direcionamento para o seu chamado, para o seu âmbito, a sua atuação no meio acadêmico, inclusive, né? Estruturação de conceitos, certo? A verdadeira espiritualidade consiste, conforme já insistimos, em caminhos interiores, escolhas invisíveis e encontros silenciosos. A esfera da adoração silenciosa e do tempo perdido. E é somente tendo esses pilares como base que ela pode se tornar cultura. É somente seguindo esses princípios e fundamentos que ela pode ser essencialmente filosófica. Nós precisamos de uma nova filosofia. A filosofia mística será uma nova filosofia.
Sabemos que o ministério pastoral e o ministério de louvor são para a igreja, para a vida da igreja. A pastoral é essencialmente a liderança que inspira no âmbito da comunidade. O ministério de louvor se caracteriza por uma espiritualidade que é própria da igreja, uma linguagem plenamente entendida pela comunidade. Na arte da pregação, Deus fala conosco. Na arte da adoração, falamos com Deus. Trata-se de algo que se refere especificamente à igreja. E a arte gospel, que também é apreciada no mundo, permanece ainda assim uma linguagem essencialmente litúrgica, que só pode ser plenamente compreendida por uma comunidade de adoradores. O missionário evangelista é aquele que se afasta da igreja para anunciar uma mensagem em um lugar cujos receptores jamais a ouviram. Janela 1040, por exemplo. Quando falamos em discernimento cultural, referimos-nos a um outro tipo de vocação. Isto é, o ato de moldar a cultura secular de modo que ela possa abrir caminho para a propagação do Evangelho. Especificamente o âmbito da cultura secular ocidental, que possui uma memória cristã, mas que ainda assim se tornou extremamente hostil. Extremamente hostil à igreja. O filósofo e até mesmo o cientista cristão, não falamos, mas o cientista cristão também, é aquele que entende que a cultura precisa ser mudada e não apenas as almas salvas. Parece heresia, mas não é heresia. Por que não é heresia? Vamos ver. Se você considera essa afirmação chocante, provavelmente ainda não compreendeu muito bem quais são os propósitos da evangelização cultural. Pois se o filósofo e o cientista cristão atuam no âmbito da evangelização cultural, ele está preocupado com almas também. Porém, além disso, ele também deseja que a evangelização faça sentido. O mundo hoje não vê muito sentido quando ouve falar de igreja, Bíblia, pecado e salvação. Como já dissemos, a cultura hoje pós-moderna, contemporânea, ela é muito diferente da cultura antiga, né? O mundo antigo. Então, a linguagem ela precisa ser renovada. Nós sempre insistimos nisso. Né? E isso possui um motivo. A cultura ocidental está saturada de Jesus e é incapaz de reconhecer-lhe o sentido. Isso merece uma reflexão, esse conceito, saturação. Ou seja, a mensagem cristológica hoje se tornou mais lógica aos ouvidos das tribos mais longínquas e aos países da janela 1040 do que a própria cultura cristã ocidental. Se você consegue entender isso e isto o incomoda profundamente, é possível que você possua o que denominamos discernimento cultural. Nesse sentido, é necessário também o discernimento vocacional. Se você possui todas as características que listamos aqui, é possível que essa vocação exista em você. Se você não as possui, provavelmente o seu chamado é para uma atuação em outra direção. E nesse sentido, as possibilidades são inúmeras, as quais incluem o chamado pastoral, o ministério de louvor, evangelização missionária, teologia bíblica, teologia sistemática, ministério infantil, ministério de jovens e adolescentes, atuação social, interpretação cênica, comunicação social, a rádio, por exemplo, né? Na mídia, na televisão, né? Ministração de temas específicos como família, sexualidade, batalha espiritual e muitos outros. Para a vocação da qual estamos tratando é necessário um incômodo específico e persistente em relação a tudo o que foi abordado, o fervor apologético e uma vida de oração dialogal com Jesus, isto é, o relacionamento contínuo. O fervor apologético é um dos fatores determinantes.
Se você se sente desafiado pelo ateísmo, se isso para você não é uma questão qualquer, se você se interessa pela desconstrução dos argumentos ateístas e jamais ignorou as implicações estruturais dos desafios do ceticismo, esse é um dos sinais importantes referentes à tarefa da qual tratamos, embora não seja o único. É necessário, acima de tudo, que se considerem todos esses sinais em conjunto. Resta, porém, ainda um último ponto a ser considerado: a experiência da noite escura.